Mais um bate-papo com Raquel Nocera e hoje nós vamos falar sobre o tema Você não está sozinha. Relacionamentos abusivos. Como acontece? Fica comigo que você vai ver profundamente o que significa estar num relacionamento abusivo, como que pode agir da melhor forma possível se você não pode sair da situação, como então que você pode agir de um modo que minimize ao máximo os resultados disso. Então vamos entrando aí, vamos interagir. Estou aqui também para responder as dúvidas. Vocês podem sentir à vontade. Vamos esperar um pouquinho para ver se o Instagram avisa. E nós vamos nesse assunto que tem sido muito difundido, principalmente na situação que nós estamos. Isso intensificou ainda mais e tem aparecido muitos casos. E quando aparece esses casos, na verdade já existe ali há muito tempo, né? Porque é importante a gente entender isso. Quando a pessoa descobre, é porque já está instalado ali esse abuso há muito tempo. A Bruna está fazendo uma pergunta aqui. Raquel, e quando é um cristão, o que fazer? Bom, o que a pessoa vai fazer aí, eu não sei, né? Você não sabe. Mas o que você pode fazer? Você pode se fortalecer, né? Porque você se fortalecendo, você está resolvendo um problema, né? O seu problema. Você está resolvendo ele. E sempre eu digo isso, não tem a ver com o outro, né? Tem a ver com você. Por quê? Porque como existe o livre-arbítrio, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, né? Eu sempre tenho uma sessão, que é a sessão da bandeja, né? Eu sempre tenho a bandeja aqui e eu sempre ilustro isso, né? Por quê? Porque você tem seus valores, você tem seu aprendizado, seu conhecimento, você tem as suas coisas. Então, suponhamos que as coisas suas estão aqui numa bandeja. Se você dá a bandeja para o outro, né, ou seja, depender da reação do outro para você ter paz, ser feliz, tá lascada. Porque ele pode pegar a sua bandeja e fazer o que ele quiser com a bandeja dele, com a sua bandeja na mão dele. Mas se você pega a sua bandeja e você mesmo organiza ali os seus valores, pronto. Você não vai depender de coisas externas para sentir paz, se sentir feliz, mesmo estando com outras pessoas ao redor. Então, é esse o objetivo da live. Como pode se fortalecer? Por isso o tema, você não está sozinha. E por isso o restante do tema, como acontece? Por quê? Porque o primeiro passo é você entender como que acontece. Qual é o próximo passo? Você aplicar os exercícios mentais em você. Entende? Por isso que eu sempre falo para vocês, fiquem até o final, porque no final tem a resposta, né? Como agir? Ah, mas e se for, né, tal pessoa? Fica até o final que você vai ver. Jaqueline, boa tarde. Então, sempre eu digo e repito, 3 passos para se fortalecer. Primeiro passo é o que está acontecendo nessa live. Conhecimento. Conhecimento, repetição, impacto emocional. Então, cada vez que você assiste a live, se aprofunda nesse assunto, e você repete, ou seja, de novo, vai lá, analisa, assiste. Então, você vai repetindo, né? Por isso, todo sábado as lives.
Não é por acaso também, é para fortalecer. Repetição. E o impacto emocional ele está incluindo nos exercícios mentais. Porque quando você faz os exercícios mentais, você dá aquele impacto emocional, que eu aplico lá no treinamento que está em andamento já, né? A turma 1 está lá em andamento, que ali o impacto emocional ali intenso, né? Por isso o treinamento. A Luvic, boa tarde, tudo bem? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho como acontece o relacionamento abusivo. Porque quando a pessoa descobre que ela tá, que às vezes ela nem sabe que ela tá, né? A maioria das vezes ela não sabe que ela tá. Então ela só descobre que ela tá, quando acontece isso é porque já tá ali, ó, há muito tempo. Apenas aflorou, né? Apenas despertou. E por que isso acontece? Porque ele introduz de uma maneira muito sutil. Por isso que é difícil a vítima ela perceber. E pensa que é uma vítima bobinha? Não. Pelo contrário, o manipulador, ele quer uma pessoa especial. Então, geralmente, essa pessoa é uma pessoa inteligente. Essa pessoa é uma pessoa, essa vítima, né? É uma pessoa empata. Empata é aquela pessoa dada, aquela pessoa que quer ajudar, aquela pessoa que ela agrada as pessoas. Então, tudo isso atrai o manipulador, porque isso incomoda ele. Então, ele deseja aquelas qualidades da vítima. Então, ele não se sente bem consigo mesmo, mas rebaixar outros faz ele sentir melhor. Então, ele vai à caça dessa vítima. Por isso que eu sempre digo, de manhã sempre acorda um manipulador e uma vítima. E se eles se encontram, dá negócio. Por quê? Porque justamente pela pessoa, o alvo, né? Aquela pessoa empata, justamente as qualidades dela, ela se sente atraída pelo manipulador. Por quê? Porque ela tem a qualidade de ser dada, ela quer ajudar. E o manipulador, ele sabe disso. Então, ele se reveste de algo que a empata está procurando. Então, ele se faz de vítima, ele é o coitadinho, ele é aquela pessoa que nada dá certo, então ele precisa de ajuda. Tudo estratégico. Aí a pessoa, o alvo é atraído, né? Por quê? Porque quer ajudar. Aí é onde começa, né? Um relacionamento. E sempre pensa-se em relacionamentos de casal, mas não é só isso, né? Pode ser amizade, pode ser num local de trabalho, um colega de trabalho, um patrão. Então, em todo lugar pode ter um manipulador. E quando esse relacionamento ele vai ficando mais íntimo, é porque o manipulador ele já está conseguindo atrair a vítima. Então, é todo um processo. Mesmo que exista abusadores ao redor do mundo, mas o método é similar. Porque é um transtorno de personalidade. Então, não importa o local que ele more, mas ele vai ter o processo de atrair a vítima e de manipular a vítima. Então, tudo começa quando? No bomb love. Então, essa palavrinha é uma palavra que eu vou explicar ela, né? Porque no processo do narcisista, começa-se com bomb love. Bomb love, o próprio nome, ele denota uma explosão. Bomb, explosão. Love,
amor. Explosão de amor. Então, como que se manifesta? Através de presentes, de palavras agradáveis, tudo estratégico para atrair a vítima. Sabe aquela pessoa que agrada, ela faz o alvo se sentir especial, uma princesa. E com o decorrer das lives, vocês vão perceber que existe um processo dentro do relacionamento narcisista e ele vai mudando, né, dentro desse processo. Por isso que hoje eu vou falar do Bomb Love, né, mas tem outras situações dentro do processo. E que, inclusive, esse Bomb Love aqui, ele afeta o relacionamento todinho. Por quê? Porque quando a pessoa desperta e ela quer se desvencilhar daquelas armadilhas, daquelas situações que ela percebe que são manipuladoras, aí o que acontece? Esse Bomb Love aqui, ele tem um peso muito grande. Porque cada vez que ela vai tentar se desvencilhar, ela vai estar ligada no Bomb Love do início. Então, ela vai sempre estar pensando naquele Bomb Love do início. Quando ele deixava ela como uma princesa, dava presentes. Então, isso é o que vai segurar ela. O que ele usa para segurar ela. Porque depois que ele faz o Bomb Love, aí já tem outra situação dentro do processo. Aí já são outros nomes, né? Que em outras lives eu posso falar sobre isso. Que é o hoovering, que é o gás... É um nome em inglês, gente. Eu não sei inglês. Mas é o gaslighting. Que é uma situação de deturpação dos acontecimentos, faz com que a vítima se sinta culpada, se sinta louca. Então, é lá dentro do relacionamento. Então, são várias etapas. É como se fosse um livro, então tem vários capítulos, sendo que o capítulo inicial é o Bomb Love. Aí lá dentro tem o hoovering, né? Depois do descarte que ele faz, tem o descarte, no caso ele descarta a vítima, depois ele quer conquistar de novo para poder ficar na mão dele. Então tem uma série de nomes lá dentro, série de etapas. Aí no caso, nós estamos falando do Bomb Love, então esse Bomb Love, ele é a carta na manga, né, por assim dizer, do abusador. A Edilene, primeira vez, do que estão falando? É sobre relacionamentos abusivos. Depois você pega o início da live que você vai entender bem. Mas esse é um assunto muito sério. Porque esse Bomb Love ele vai afetar o relacionamento inteirinho. Por quê? Porque lá no meio ou lá no fim, quando a pessoa ela desperta e quer se desvencilhar das manipulações, ela vai estar ligada ao Bomb Love. Por quê? Porque ele já arma com o Bomb Love para poder segurar a vítima. Então ela vai em busca daquela situação de princesa, de pessoa especial. Por isso que chama relações tóxicas. Porque todas essas etapas que o manipulador faz mexe com as substâncias químicas da pessoa alvo. Mexe. Por exemplo, o Bomb Love, as substâncias químicas da pessoa alvo ficam irradiantes, né? Faz com que ela fique radiante. Quer dizer,
dá aquele prazer, né? Serotonina vai. Tá. Aí depois, quando ele dá o tratamento de gelo, por exemplo, lá no meio do processo do relacionamento, ele dá um tratamento de gelo, que é quando ele desliga na cara, ele emburra. Aí as substâncias da pessoa-alvo, de novo, dão uma mexida lá. Viu como desequilibra a vítima? Olha lá a Bruna falando, eu vivo o gaslighting e minha irmã vive o bomb love. Pronto. E se você for pesquisar, pode ter ainda outras pessoas com que vocês conviveram que fez com que ocorresse essa situação de hoje. Em outras lives eu falo isso, né? Porque como é hereditário, então boa parte, né, daquela situação ela se deve ao ambiente que foi criado, a pessoa, aos cuidadores, pessoas próximas, né? E hereditário, o próprio nome fala, né? Já tá na pessoa. Desculpa, gente. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então vejam que a Bruna já está identificando, né? Cada um aqui talvez pode identificar, talvez não você, né? Mas talvez uma pessoa que você conhece, talvez já uma tragédia que já pode ter acontecido, que você pegando esses pontos você já vai imaginando por que aconteceu aquilo, que aí já foi no grau máximo, né? A ponto de ocorrer alguma tragédia. Gildene, boa tarde. Mas então, olha a importância da live, né? A gente não quer que chegue em tragédia, né? A gente já quer, na verdade, a gente já quer o quê? A gente já quer prevenir. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que assistem a live, elas ainda não estão ainda naquele relacionamento em que não tem como sair. Que seria esse relacionamento que não tem como sair? São relacionamentos de compromisso, né? Talvez também um parente doente que tem que cuidar, então você tem que estar em contato. Talvez já é uma pessoa que já é separada, já é divorciada, mas tem que ter contato por causa de filhos. Ou por causa, às vezes, de questões financeiras, de trabalho. Então tem várias situações, gente. E muitas vezes, às vezes você conhece alguém, né? Então, no caso, muitas pessoas não formaram ainda aquele compromisso. Às vezes conheceu a pessoa agora, né? Tá formando uma nova amizade, tá formando um novo relacionamento. Então, aí já é a prevenção. Se você tá nessa situação, cuidado. É com você que eu tô falando. Cuidado. Cuidado. Ninguém ainda falou isso pra você? Então, presta atenção. Cuidado. Porque cegueira é tudo que o manipulador quer que você tenha. Conheça. Proteja-se. Previna-se. Cuide-se. E você que às vezes já está num relacionamento, não tem como sair, fortaleça-se. Muitas pessoas estavam nessa situação que você está. Pessoas que assistem às lives sempre colocam aqui os depoimentos, que conseguem lidar ou conseguiram sair da situação quando possível. Então você não está sozinho. Você pode, você consegue. E para isso é essa live aqui, para fortalecer. Por isso o conhecimento, né? Será que eu estou mesmo num relacionamento abusivo? Por isso que o esclarecimento, o conhecimento. Porque situações abusivas tem na maioria dos casais, mas não quer dizer que seja um relacionamento abusivo. Às vezes tem situações abusivas dentro de um relacionamento. Mas aí os dois se alinham e vão para o mesmo objetivo. Já no relacionamento narcisista, isso não acontece. Não tem esse alinhamento. Por quê? Porque a pessoa-alvo, ela tenta. E
não tem aquele alinhamento. Por quê? Porque o narcisista, o manipulador, o abusador, na verdade, ele não alinha. Então, por mais que a vítima, né, que a pessoa alvo tente, ela se frustra, mesmo porque ela é desequilibrada pelo abusador, que é a estratégia que ele usa para desequilibrar a vítima, para desestruturar ela. Porque é com isso que ele se alimenta. Ele se alimenta com a desestruturação da vítima. Ele se alimenta com sofrimento, com a pessoa tentando provar. Isso tudo é combustível para ele. É suprimento para ele. Então, quanto mais tenta provar, mais suprimento ele tem. E como ele já fez o Bomb Love, então quando ele depois dá o tratamento de silêncio, ele emburra, desliga na cara. Quando ele dá esse tratamento, quando ele faz o descarte, às vezes até mesmo dentro da família, ele faz ali o descarte, que não é visível para outros que estão de fora, mas ele já fez o descarte ali de desprezo. Então, nessa altura, a vítima ela já está desequilibrada. Então, ela não tem força, ela já não pensa mais com clareza. E ela fica em busca daquele Bomb Love que ela tinha antes, porque ela tem aquilo lá na mente. Por isso que chama relação tóxica, pessoas tóxicas. Por que tem esse nome tóxico? Porque o efeito é igual ao de uma droga na mente, no cérebro. As substâncias químicas. Porque quando ele desequilibra a pessoa, né? Como que ele desequilibra? Ele dá prazer para a pessoa, presenteia, faz promessas. Então ele dá prazer para a pessoa. E depois ele dá frustração. Aí ela desequilibra. Prazer, frustração. E é similar à droga. Porque quando a pessoa ela usa droga, não é isso que acontece? Ela vai lá, tem o prazer. Depois o prazer passa, aí ela fica frustrada. Agora você entendeu, né? Por que chama relações tóxicas? Toxicidade. Substâncias químicas na pessoa-alvo. Então faz com que ela deseje ainda mais o abusador. Não é? Você não já viu aquele casal que você fala assim, aquela mulher é boba demais, fica indo atrás dele. Ou ele também, né? Porque não tem só homem abusador, tem mulher abusadora também. Então, às vezes você fala, olha lá, sofrendo por causa daquela mulher. Mas talvez você não sabe o que está se passando ali dentro dele, né? Ou dela. Essas substâncias tóxicas. Então, ela deseja ainda mais o abusador. Por causa do quê? Em busca daquele prazer, daquele Bomb Love, que ele sabe muito bem a hora que ele vai dar para a vítima. São estratégias, né? Por isso que é importante entender, identificar se realmente, será que está vivendo num relacionamento assim? Será? Porque o que confunde é que muitos relacionamentos acontece isso também, mas é uma vez ou outra. Então, um dos fatores que você identifica que você realmente está num relacionamento abusivo é quando aquelas situações elas não são mais ocasionais. Elas já viraram hábito. Aí é um forte sinal de que você está num relacionamento abusivo. Sabe aquelas situações assim em que acontece algo e você tem certeza do que aconteceu, está bem claro na sua mente, mas que esse abusador faz com que você pense que você é culpado? E de repente você está pedindo desculpa por uma coisa que você nem fez? Cuidado. Esse também é um forte indício que você está num relacionamento abusivo.
Porque um dos métodos lá dentro do processo do narcisismo tem a... Deixa eu pegar aqui. Hoovering. Gaslighting. É esse aqui, ó, gaslighting. Quando você pede desculpas por coisas que você nem fez, quando se descobre fazendo isso, você se vê fazendo isso, é porque está ocorrendo uma etapa lá dentro do processo narcisista que se chama gaslighting. É um tipo de abuso praticado principalmente pelo narcisista, feito de forma sutil, mas muito grave. Nele, o abusador distorce, omite ou cria informações falsas, fazendo com que a vítima duvide de si mesma, de seus sentimentos, de sua capacidade e, às vezes, até da sua sanidade. Vamos ver na prática como que acontece isso, então? Porque depois que ele já deu bomb love, né? Já fez a pessoa sentir uma princesa. Aí depois talvez ocorre o tratamento de silêncio, né? Onde ele já começa a desprezar a vítima. Aí acontece esse gaslighting. Ou seja, acontecem coisas que ele omite ou distorce e faz você pensar que você é culpada da situação. Ah, nós temos um plano, né? Fizemos um projeto, tudo. Ah, mas por causa de você nós não conseguimos fazer, né? É de uma forma sutil, assim. Ah, se você tivesse empenhado mais naquilo lá, tal, aí teria dado certo, né? Mas infelizmente não deu. Vocês perceberam a forma sutil de culpar você? E de repente você pedindo desculpa? E de repente você vai ver e acha meio estranho? E vê conversas distorcidas? E vê outras pessoas olhando para você, falando coisas que você às vezes não entende bem? É isso. É o gaslighting. Em pleno andamento. É isso. Então, mais importante do que o problema é as soluções, né? A gente quer soluções, porque de coisas ruins a gente já tá cheio, né? A gente quer saber como que a gente pode minimizar as situações. Ah lá, ó, a Bruna perguntando. Como se defender numa situação dessas? É o que nós vamos falar agora. Gente, não é como uma receita de bolo que serve para todo mundo. Por quê? Porque como o narcisista ele tem várias máscaras, então ele pode agir de formas diferentes, mas com o mesmo objetivo, de ter a vítima na mão dele. Então, vou só dar um exemplo de como que uma situação nunca é exatamente igual à outra, mas é similar. Por exemplo, tem situações que esse bomb love, às vezes ele não ocorre partido do abusador. Às vezes a própria vítima faz o bomb love para ele. Aí ele fica de braço cruzado lá, né? Tranquilo, porque a vítima está fazendo bomb love por ele. O que seria? Seria aquela pessoa alvo? Seria aquela pessoa que às vezes é ela que vai atrás dele, né? Ela que vai atrás dele e ela tenta conquistar ele. E ele tá lá, né? Quietinho. Então a própria vítima faz o papel do bomb love. Só que aí depois o processo continua. Similar. Aí tem o tratamento de gelo, aí tem todo aquele processo lá dentro, o descarte, mas apenas modificou algo ali, mas é similar. Por isso que não é uma receita de bolo, né? Só que o modo de agir que vai responder a Bruna ali, como que a pessoa alvo ela pode se defender de uma situação assim? Vamos mudar essa palavra defender, Bruna? Vamos falar
como que ela pode se fortalecer emocionalmente? Porque se você fala defender, digamos que isso aqui é um escudo, né? Ah, eu vou me defender. Tá vendo como que essa palavra ela denota uma defesa, né? Ah, eu vou me defender. Mas pensa bem, se você se fortalecer, não importa, as coisas vêm, você tem um para-choque. Mas é um para-choque não de defesa, mas é um para-choque que não permite que chegue até você. Entendeu? Porque a defesa dá a impressão que já chegou, agora você tem que se defender. Mas quando você se fortalece, pronto. Não importa. Pode ser até outras coisas que não seja essa questão do narcisismo, né? Qualquer coisa, você vai estar forte emocionalmente. Entende? Então já começa por aí, já dei uma dica, ó, o que fazer? Ressignificar as palavras. O Antônio está perguntando qual o tema da live. Nós estamos falando sobre relacionamentos abusivos. Nós já estamos na parte que fala como que a gente pode se fortalecer para não ser vítima de abusadores. Estamos nessa parte já no final. Mas depois você volta lá no início, né, enquanto estiver no ar. Lá, inclusive, gente, quem ainda não é inscrito no YouTube, quem não é inscrito ainda, não curtiu ainda lá a página no Instagram, não tá no grupo do Telegram, bora aí, para você não perder nenhum assunto, tá bom? Então vamos lá. Então já dei uma dica aqui, né? Como se fortalecer. Por falar as palavras certas, né? Vamos nos fortalecer. Essa já é uma dica. E como podemos fazer isso, né? Sempre lembrando também o tema da live. Você não está sozinho. Quando você pensa assim também, você já vem na sua mente que pessoas que estão assistindo a live aqui já passaram por essa situação, ou já estão fortalecidas, sendo, às vezes, quem pôde, né, ter o contato zero, já não fortaleceu algum compromisso que iria iniciar, né, algum compromisso já se livrou. Eu sei que sim, já aconteceu muito isso, porque lá nos comentários, né? Eu tenho tido depoimentos e ali teve lá uma seguidora que falou que, graças a Deus, que ela conseguiu evitar, né, uma situação assim. Então, beleza, né? Então, outra dica é esse, o contato zero. Para quem não formou ainda, né, um vínculo e tem condições de fazer isso. Contato zero é contato zero. Ah, mas pode não sei o quê. Zero. Ah, mas zero. E quando a pessoa às vezes vem perguntar assim, ah, mas e no perfil dele ele colocou assim, assim. Já é uma prova que não fez o contato zero, né? Tá olhando lá no perfil? Não fez o contato zero. E isso é suprimento para ele. Porque ele põe justamente coisas que sabe que vai te ferir, vai te machucar. Porque ele te conhece muito bem. Porque o abusador, ele conhece muito bem a vítima, ele sabe onde que dói nela. Porque ele é uma pessoa que gosta de ouvir. Mas ele gosta de ouvir para ver onde que ele vai atacar. Então, a pessoa empata, ela gosta de conversar, ela gosta de falar. Então, ela entrega tudo, né? Entrega as fragilidades dela. Aí é ali que ele vai atacar. Então, o contato zero... então vamos enumerar as dicas aqui. Reformular as frases que a gente fala, eu vou me fortalecer. Sempre falar no sentido positivo, né? Outra coisa é sempre lembrar que você não está sozinha. Tem pessoas que já superaram isso. E mesmo pessoas que não conseguiram sair por algum motivo, né? De algum compromisso maior, mas elas estão fortalecidas. Isso é o que importa. Oi, Solange. Bem-vinda. Isso é o que importa. Ah lá, ó. Eu estou me identificando tanto. Obrigada, Raquel. O que me faz sentar aqui para fazer a live são comentários como o da que ela acabou de falar aqui, ó, a Bruna. Ela disse, eu tô me identificando tanto, obrigada, Raquel. Porque não é fácil eu vir aqui e falar desses assuntos, porque tá machucando, tá como que tá lá, né, pondo o dedo na ferida.
Mas isso faz parte do conhecimento para que possa aplicar o fortalecimento. Então, às vezes eu tenho que mexer um pouco na ferida, mas é com objetivo, não é só falar da ferida, é falar como você pode fortalecer. Então, por isso que me alegra quando fala assim, né? Agradece, porque na verdade o que ela está agradecendo ali são essas provisões aqui de fortalecimento que a gente tem disponível. É isso. A gratidão, vocês sabem para quem que vai, né? Que nos dá esse entendimento, essa condição, né, de se fortalecer. Porque às vezes a gente não pode mudar as situações, mas a gente pode mudar o modo como a gente vai enxergar ela. E como que a gente muda isso? Aplicando os exercícios mentais, que é, no caso, só falar por último aqui, né, que eu sempre falo nas lives, porque o método, ele é o mesmo, no caso, essa pedra cinza. Então tem o contato zero e a pedra cinza. Eu sempre repito porque essas são as soluções mesmo que existem. E às vezes tem pessoas que assistem pela primeira vez, e mesmo aqueles que já sabem, né? Por que não relembrar, porque faz parte do segundo ponto, que é a repetição. Então, quanto mais você ouvir isso, mais força você vai ter para se fortalecer, para se ficar bem, essa força interna. Então, quando pode, contato zero, zero contato. Quando não é possível, aí vem a pedra cinza. Eu vou finalizar a live falando da pedra cinza. Então, o que é a pedra cinza? É o melhor método de proteção e defesa para quem saiu ou está saindo de um relacionamento abusivo e que não pode implementar técnicas mais drásticas de afastamento como contato zero. Né? Não tem condições, tem que ficar com a pessoa. Então, a vítima, então, o que ela faz? Impõe limites de comunicação e contato apenas para tratar assuntos imprescindíveis por meio de canais frios, e-mails, SMS, mediador, né? Devido a situações como guarda compartilhada de filhos, ser alguém da família, ter questões profissionais, financeiras, entre outras. Então, vou traduzir isso aqui. É falar o necessário. Porque se você for rebater, se você for tentar provar, pronto, está dando suprimento. Então, quanto mais respostas objetivas você dá, menos suprimento você está dando. Então, não é ser mal educado. Não é desprezar. Entende? É falar o necessário. Amorosamente, mas o necessário. Olha, venci um relacionamento abusivo de um amigo aplicando a pedra cinza. Pronto. Judênio Jana. Aqui, ó. Depoimento aqui. Um amigo, ele aplicou a pedra cinza aqui nesse amigo. Pronto. É isso. É sobre isso. Aí, o que acontece? Quando você aplica a pedra cinza, você diminui os atritos. Aí, quando você diminui os atritos, não pense que vai parar, né? Porque quando o abusador, ele percebe que a pessoa... Tem uma outra live que eu falei sobre isso, né? Quem não assistiu, depois vocês assistem lá. Que tem o tema lá, quando você não corresponde mais às investidas do abusador. Então, aí ele percebe, quando você for ver lá, você vai ver que ele vai intensificar. Porque quando ele vê que está perdendo o controle, ele intensifica. Mas você já sabendo disso, você já vai esperar surpresos, mas preparados. Você já vai saber. E você já vai também saber como agir. Já vai ter força para agir. Então você não é mais aquela menininha, ou você não é mais aquele menininho que eu falei na live anterior da criança interior. Você está vendo como uma live ela está ligada na outra? Falei da criança interior. Você não é mais aquela menininha ou aquele menininho inocente e frágil e que não tem entendimento. Não, agora você tem. Você tem. Por isso que eu coloquei um post lá no Stories, depois vocês olham lá, quem não viu. Fala assim, presta atenção. Uma menina, quando acorda, ela não dorme jamais.
quando ela desperta. Porque quando ela desperta é porque teve consciência. Isso chama expansão de consciência. E como é uma expansão, ela não volta mais. Ela já sabe. É como aquela coisa assim, que você vê que algum amigo, né, entre aspas, fala mal de você. Você não vai odiar aquela pessoa, mas você vai contar outro segredo para ela? É isso. O perdão, ele existe. Mas você vai contar de novo para ela? Então é isso. Quando desperta, você não dorme. Jamais. E você não é mais aquela menininha ou aquele menininho. Então você sabe agora como fazer. Por que você sabe? Porque você teve conhecimento nessa live aqui e você está maratonando, né? Então, a Geisa Freitas está perguntando o que é a pedra cinza. Então, Geisa, aí depois você volta, né? Vai ficar. Vocês têm que aproveitar enquanto tá lá no IGTV, viu? Aí vocês vão lá, assistir de novo. Eu tô explicando lá da pedra cinza. Em outras, resumindo assim, Geisa, para você não ficar sem resposta, né? Você falar apenas o necessário. O necessário. E você vai, na hora que você assistir a live, você vai entender o porquê, tá? Porque quanto mais você tenta provar, mais suprimento você está dando. Então, quando você fala o necessário, o que acontece? Os atritos intensifica, no caso, né? Que é o caso que eu estava falando, que ele intensifica porque ele não quer perder. Mas quando ele vê que ele já não tem mais aquele poder que ele tinha antes, aí a tendência é o quê? É abrandar. E você, o que vai acontecer? A sua mente vai ficar mais leve, você vai conseguir meditar melhor, concentrar melhor, fortalecer melhor. E dali pra frente é só coisa boa, gente. Por isso que eu tô aqui na live, porque eu vim falar, não foi de problema, eu vim falar de soluções, porque aí você vai ficar leve, feliz e você vai estar fortalecendo outros ainda, né? Hoje sou eu, amanhã é você, que vai estar se fortalecendo outras pessoas, né? Você vai ter uma experiência real, né? E vai poder ajudar outras pessoas, como aqui os depoimentos já foi falado, né? Que já conseguiu aplicar na própria vida, ok? Então eu fiquei muito feliz de ter despendido esse tempo meu, que eu sei que cada um tem o seu tempo valioso, mas a gente se fortaleceu aqui juntos, né? Por isso que fala juntos somos mais fortes, porque a gente sabe, né? A gente fica como uma família, aí onde a gente ajuda um ao outro aqui, né? Porque a gente está sempre ali nos comentários, então sempre se fortalecendo. E o treinamento está em andamento. Quem quiser ficar na lista de espera, vai lá no direct, fala, eu quero ficar na lista de espera, porque eu já tenho uma lista já e eu acrescento você. E por quê, né? Porque eu tô no treinamento com os que já entraram em outubro, que já pegaram a primeira sessão lá com bônus. Aí o que aconteceu? Em novembro foi off. A própria turma que já estava, elas fizeram upload para as outras sessões, para o pacote completo. Então vocês nem ficaram sabendo, porque foi off. Mas por quê? Porque eu dediquei especialmente à turma. Eles são meus filhos, eu falo. São meus filhos. Mas em você que está na lista de espera, fica atento. Por quê? Porque acabando novembro essa turma, aí a turma 2, ela vai acontecer provavelmente em janeiro. Então fique atento, porque quem não entra nessa turma no lançamento, aí depois tem que esperar acabar igual vocês estão esperando essa, tá bom? E depois também nem tem previsão também. Nem quando e nem se eu vou fazer outra, né? Mas então, terminando a live, a Geisa falou com certeza eu vou aplicar, obrigada. A Marleide dizendo obrigada. E tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.